Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a uma nova caminhada refletindo o livro de Esdras, sumo sacerdote. Vamos fazer essa leitura. Teremos hoje uma introdução pequena, você também pode recorrer à introdução da sua Bíblia. É o nosso primeiro encontro, capítulo 1, do versículo de 1 a 6. O livro de Esdras e Neemias formavam um único livro. Esses livros pertencem ao período logo após o exílio da Babilônia, que retrata o retorno dos judeus da Babilônia para a Judéia. O livro de Esdras era composto inicialmente nos capítulos de 1 a 6, com a volta dos primeiros exilados, que foram autorizados a retornar a Jerusalém por ordem do imperador Ciro, rei dos persas, visto que Ciro conquistou a Babilônia. Os primeiros judeus que retornaram a Jerusalém constroem um altar sobre as ruínas do templo, antes de reconstruir o santuário como um todo. Então, eles restauram primeiro o culto. Os capítulos 7º ao 10º do livro de Esdras, nós vemos que ele é sacerdote e escriba. Ele tem uma missão oficial dada pelo rei da Pérsia, Artaxerxes, que vem a Jerusalém. Esdras vem a Jerusalém. Ele fica afligido por ver como estava a situação da tradição judaica. Em especial, ele se escandalizava pelos casamentos de muitos judeus que se casavam com pagãos. Esdras vai realizar uma reforma. Ele terá a colaboração do povo, mandando os estrangeiros para fora das fronteiras da terra de Israel. O período relatado aqui no livro de Esdras vai dos anos 438 a 400 a.C. O tema é a reconstrução e reorganização do judaísmo no pós-exílio. 538, Ciro permite a repatriação dos exilados. 537 a.C., recomeça o culto junto aos escombros de Jerusalém e do templo. 536, vemos a preparação para a reconstrução do templo. 518, as obras do templo foram interrompidas. 515, a dedicação do templo. 448, uma colônia de judeus muda para Jerusalém. Em 430, Neemias, governador, e Esdras, sacerdote, em Jerusalém, faz a leitura da lei, é a reforma de Esdras e Neemias. É desse tempo que nós vemos a reconstrução do Pentateuco, como nós temos hoje. 529, Artaxerxes autoriza Esdras a promulgar a lei. 428, a reforma de Esdras. 423 a 404, os samaritanos constroem um templo no Monte Garizim,
Nós vemos o conflito entre judeus e samaritanos. A volta do exílio e a reconstrução do templo. Capítulo 1, do versículo de 1 a 6. Versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Javé, cumprindo o que tinha dito pelo profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro, rei da Pérsia, que proclamou por todo o império, a viva voz e por escrito, o seguinte: Ciro foi imperador do ano 558 a 528. Depois da conquista da Babilônia, no outono de 539, ele deu a si mesmo o título de rei de Babel. O primeiro ano de Ciro, no reinado da Babilônia, corresponde ao ano 538, ano da conquista. Dito pelo profeta Jeremias, que predissera o fim do exílio 70 anos depois, contando a partir do ano 606 a.C. Encontramos em Jeremias, capítulo 31, versículo 38, quando ele anunciava a destruição de Jerusalém, o início da contagem do tempo em que Jerusalém, em que o povo da Judéia ficaria no exílio. Encontramos também no 2 Isaías, capítulo 40, versículos até o capítulo 55, o papel de Ciro, que vem chamado de ungido, Messias, e é ele que, sob a ação divina, reconstruirá o templo e governará todos os povos da terra. O edito proclamado por Ciro não foi só um edito oral, foi também escrito, conforme nós vemos em Esdras, capítulo 6, do versículo 2 a 8. Aqui inicia uma nova época para o povo judeu. Judeu se refere à Judéia. Também corresponde àquilo que era o Reino do Sul. Na história, aparece um novo império que vai substituir a Assíria. A Síria, que foi vencida pela Babilônia e os Medos em 609 a.C., e a Babilônia, que foi vencida em 539 a.C., quando sua capital foi derrotada por Ciro, da Pérsia, que trouxe uma nova forma de política internacional. Ao promulgar Ciro seu edito, ele inaugura uma nova política, anunciando então uma nova época. Versículo 2. Ciro, rei da Pérsia, decreta: Javé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos do mundo. Ele me encarregou de reconstruir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Temos o edito do imperador Ciro. 6 persas adoravam e serviam os deuses do céu, como Ahura Mazda, deus nacional. Daí se pode ver quando Ciro afirma Javé, Deus do céu. Ele é um entre os outros deuses do céu. E, então, Ciro favorece ao Deus do céu, Javé, a casa, isto é, o templo dos judeus.
O texto do Egito, como já foi comentado, nós encontramos em Esdras capítulo 6, versículo de 3 a 5. Aqui ele vem afirmado de forma oral. A reconstrução dos templos, entrava na política do soberano persa e seus sucessores. Era uma forma de ganhar simpatia do povo local e ganhar apoio dos sacerdotes, que assim estariam aliados ao rei. O fato de que Javé Deus, Deus do céu, ser desconhecida para outros povos, ele vem reconhecido por Ciro como seu superior, significando que o rei estava concedendo sua aprovação oficial a Javé. Ciro promove a liberdade religiosa, mas também seus costumes, desde que eles não possam intervir em seu poder. Versículo 3. Quem de vocês provém do povo dele, que o seu Deus esteja com ele. Volte para Jerusalém, na terra de Judá, para reconstruir o templo de Javé, o Deus de Israel. Ele é o Deus que reside em Jerusalém. O edito de Ciro vem dirigido a todos os exilados. Sabemos que muitos não irão retornar, visto que já haviam se estabelecidos na Babilônia. Na Babilônia, terá sempre uma comunidade judaica, como também acontecerá e acontece no Egito, onde se encontrava um templo na cidade elefantina dedicado a Javé. A repatriação era uma política para desfazer a política dos imperadores da Babilônia. Ciro, ao permitir a volta dos exilados, conquistava a simpatia deles e, ao mesmo tempo, de forma estratégica, colocar os judeus como apoio numa região crítica da fronteira do Império com o Egito. O Deus do céu, aqui mencionado, é Javé. Vemos que a repatriação está dirigida à reconstrução do templo, visto que em Isaías, no segundo Isaías, capítulo 40 ao capítulo 55, a volta à Judéia, Jerusalém e junto ao templo, essa volta vinha colocada como uma procissão ao monte do templo. Era o objetivo de voltar ao culto, que foi abandonado com o exílio. Versículo 4. Todos os sobreviventes de todo lugar para onde tiverem migrado receberão da população local prata e ouro, bens e animais, além de ofertas espontâneas para o templo de Deus que está em Jerusalém. Sobreviventes de todo lugar se refere aos restos. Também se refere ao conjunto de repatriados, mais particularmente o Israel que manteve fiel a sua vocação, manteve fiel a sua eleição, onde Deus Javé se torna o único apoio e sentido da vida deles. As ofertas aqui são para o culto no Templo de Jerusalém. Essas ofertas vão além dos donativos fixados pela lei. Depois do exílio, o imperador Ciro implanta sua lei de grande tolerância religiosa. Ele quer se apresentar no quadro da política mundial da época, não como conquistador, mas como libertador. Ele é que mandará de volta aos templos os ídolos que foram tirados das populações dos templos e enviados à Babilônia. Aqui nos faz lembrar a antiga ideia de despojar os egípcios conforme a ordem do faraó. Ramsés II. Êxodo, capítulo 11, versículo 2,
capítulo 12, versículo 35 a 36. Versículo 5. Então, todos os que se sentiam movidos por Deus, chefes da família de Judá e Benjamim, sacerdotes e levitas, puseram-se a caminho para reconstruir o templo de Javé em Jerusalém. Chefes de família de Judá e Benjamim. As duas tribos formavam o reino do sul, reino de Judá, reino que foi destruído pela Babilônia. Estes é que formavam os exilados. As outras tribos, que formavam o reino do norte, Israel, foram destruídas pela Síria no ano 722. Deus é o autor da motivação daqueles que se dispuseram a voltar. Ele conduz a história de seu povo. Nem todos voltaram. Somente voltaram aqueles que Deus moveu. O segundo êxodo, volta para Judá, é obra de Deus, que faz com que um rei estrangeiro se coloque sob a ação daquele que conduz a história, isto é, Javé. Na primeira expedição voltaram somente alguns escolhidos. Eram aqueles entusiasmados pela terra de Judá. Como também Jerusalém e seu templo, que foram tocados pela profecia do segundo Isaías, capítulo 40 ao capítulo 55, e que ansiavam um retorno, como vemos no Salmo 126, 125 e no Salmo 137 e 136. O Salmo 125, 126 fala da alegria do retorno à terra. O Salmo 137, 136 fala da lembrança e tristeza de estar no exílio, uma terra estrangeira, revelando a saudade de Jerusalém do templo. Vemos 3 grupos de chefes: as famílias de Judá e Benjamim, depois os sacerdotes, depois os levitas. Versículo 6. Os vizinhos lhes deram de tudo: prata, ouro, bens, animais e joias, além de ofertas espontâneas. A volta do exílio se assemelha, como vimos, ao retorno do Êxodo, onde os hebreus foram enriquecidos com os bens dos egípcios. A ordem promulgada pelo rei Ciro em seu edito foi cumprida. A população local ofereceu seus bens. Esse é o nosso comentário inicial. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.